Boa noite, professores. Boa noite, turma. Esse é o grupo 9, né? A gente vai abordar o tema de biossegurança, fazendo um comparativo entre os protocolos da AIDS, a gripe espanhola, a varíola e a Covid-19. O grupo é composto por mim, eu sou a Ana, pela Bruna, pela Jéssica, pelo João Pedro, pelo Leandro, pelo Vitor e pelo Miguel. Bom, a princípio a gente vai abordar os temas, né? A gente vai começar por uma introdução bem básica, logo em seguida a gente vai buscar o objetivo dessa temática. Logo depois, a gente vai abordar os protocolos, em seguida fazer um comparativo entre eles e, por fim, a conclusão. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender um pouquinho do conceito de biossegurança, né? E seguir o conceito da Anvisa é basicamente uma condição de segurança, né? Que busca um conjunto de ações destinadas a prevenir, a controlar e até eliminar riscos que podem oferecer tanto à população, né, à saúde humana, à saúde animal e até mesmo ao meio ambiente. E quais são os protocolos de biossegurança de modo geral, né? São os cuidados mínimos que cada um pode fazer, que de uma maneira mais coletiva vai sofrer impactos positivos. E, por fim, o que motivou a escolha do tema, né? Basicamente, foi a questão de unir a disciplina de biotecnologia, né, com a situação atual que a gente está vivendo de pós-Covid. Então, unir esses conhecimentos que a gente tem, juntando com novos aprendizados, né, e não esquecer da história, né? Que a gente vai trazer um contexto todo histórico a partir disso e poder pontuar, né? Os avanços dos protocolos e as evidências mais rebuscadas da ciência. Bom, nosso objetivo principal, a partir do que a gente vai apresentar, é compreender o contexto histórico-cultural de cada doença, ilustrar os quadros comparativos entre elas e assimilar a importância da biossegurança na saúde. Bom, como eu já havia dito, os protocolos selecionados foram a varíola, gripe espanhola, AIDS e Covid-19. E ali a gente tem uma linha do tempo em que cada uma delas aconteceu. 340 depois de Cristo, 1918, 1970 e 2019. Agora eu vou passar para o Leandro dar uma continuidade com a varíola. Eu sou o Leandro, vou falar um pouco sobre a varíola. Bem, o que é a varíola? A varíola é uma doença contagiosa, né, de característica exantemática, que significa que ela causa grandes feridas, né, na pele. E ela é causada pelo proxivírus variolae, né, que é transmitido de pessoa para pessoa. As principais características são febre alta e erupção cutânea, e ela é uma doença de alto grau de letalidade. Ela é uma doença muito antiga e ela foi erradicada, declarada oficialmente erradicada pela OMS em 1980. Então, falando sobre a origem da varíola, não é possível rastrear com muita precisão a origem da doença, porque ela é muito antiga. Existem indícios de lesões indicativas da doença em múmias em período antes de Cristo, né, 1580 a 1100 antes de Cristo. Os primeiros registros se deram em 340 depois de Cristo, na parte da Ásia, e posteriormente ele se espalhou pela Europa e Américas. Bem, a evolução da doença no organismo, o contágio se dá de pessoa para pessoa por inalação, sendo essa uma doença infecto-contagiosa, né? O vírus pode permanecer viável em superfícies, roupas e roupa de cama por até uma semana, tendo aí uma semelhança, né, com alguns outros tipos de vírus atuais. E após a infecção, os sintomas podem levar de 7 a 17 dias para aparecer. Na corrente sanguínea, o vírus leva de 72 a 96 horas para se desenvolver, né? E nenhum sintoma ele aparece imediatamente. Como sintoma inicial, tem febre, dor de cabeça, dor muscular, e as erupções cutâneas aparecem de 46 a 72 horas após os sintomas iniciais. Após a ocorrência desses sintomas, o vírus ele fica altamente contagioso, e sendo as partículas liberadas por tossidas ou espirradas no ambiente. E a pessoa fica infecciosa por até 3 semanas. Bem, como eu disse que essa doença ela é muito antiga e ela foi erradicada há muito tempo, foi difícil achar registros, né, de protocolos de biossegurança. Então, na época, existem registros de isolamento, né, a pessoa infectada ela era colocada imediatamente em isolamento. A quarentena,
onde a pessoa que entrou em contato com a pessoa infectada, ela também deveria ficar em quarentena até que um diagnóstico fosse feito. A variolização, que é a inoculação do material derivado das crostas da varíola em pessoas sãs, e a vacina, que foi desenvolvida em 1975, entre 1975 e 1796, e o programa de vacinação mundial foi criado e concluído em 1980. Boa noite, eu sou o Miguel, vou falar um pouquinho da gripe espanhola. Essa foi uma gripe que teve origem em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. Especula-se que nos Estados Unidos, mas não se tem certeza, né? Provavelmente nos campos de treinamento militar. Era também chamada como febre das trincheiras ou febre dos combatentes, justamente por causa do contexto de guerra. Então, ela foi uma pandemia bastante oportunista, porque ela se espalhou por conta desse contexto, onde havia um grande fluxo principalmente de militares, e péssimas condições sanitárias, tanto desses militares quanto da população em geral. A princípio, ela foi confundida com doenças como dengue, cólera e tifo, e só foi finalmente diagnosticada como influenza em Londres em junho de 1918, alguns meses depois que a pandemia já tinha sido instaurada, e acredita-se que tenha sido uma mutação da cepa de 1916. Então, os protocolos utilizados foram a quarentena, no primeiro momento, e vale ressaltar que houve muita reação da população contra todos os protocolos, principalmente à quarentena e às medidas de proteção individuais, né? A imprensa foi chamada de alarmista pelos governos e foi impedida de noticiar a doença. A Espanha foi uma exceção e por isso a gripe ficou conhecida como gripe espanhola, apesar de não ter tido origem na Espanha. Havia também a desinfecção sistemática de locais públicos, principalmente de portos, que era onde havia o fluxo internacional de pessoas, irrigação constante de ruas e as medidas de proteção individuais, como máscaras, luvas, etc. E algo que vale ressaltar foi a criação da Liga Anti-Máscara, que era um grupo que se reunia e fazia protesto contra o uso das máscaras. Aqui do lado a gente tem uma foto de um convite para um encontro dessa liga, e é algo que a gente viu até hoje em pandemias mais recentes, coisas parecidas acontecendo. E, como consequência, a gente pode citar o número de mortes, que foi cerca de 50 milhões, mas algumas pesquisas acreditam que tenha chegado a 100 milhões. O agravamento do cenário de miséria pós-guerra, porque uniu a doença, que chegou a todos os continentes, com a guerra. O questionamento sobre a teoria microbiana das doenças, por conta da adaptabilidade desse vírus e da questão da mutação, porque era um vírus influenza, então era uma gripe comum que a população já estava acostumada e que gerou toda essa catástrofe. E a reformulação da saúde pública, também uma reflexão sobre a perspectiva individualista da liberdade individual em oposição à saúde pública. Até que ponto o meu direito de, por exemplo, se opor a uma medida de segurança, ele é mais válido do que a saúde pública de modo geral. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a AIDS e falando da origem, os primeiros casos foram vistos nos Estados Unidos e na África pelos anos 70, mas estudos retroativos mostram que pelos anos 50 e 60, algo semelhante à AIDS já existia. E dentre as teorias, né, a gente entende que pode ter surgido pelo contato do sangue do macaco, que tinha um vírus chamado SIV, com o sangue humano. E aí, pelo próprio organismo, isso se desenvolveu e se tornou o que a gente conhece hoje como AIDS. Nos protocolos, né, lá no início, um que a gente teve bastante importante foi o posicionamento da CDC, que funciona como a Anvisa dos Estados Unidos, e lá eles mostravam preocupações sobre a AIDS, né, porque era algo desconhecido naquele momento. Então, eles propuseram algumas medidas para evitar, como o uso de EPIs e esse tipo de controle mais físico. E aqui no Brasil, a gente também teve o Programa Nacional de DST e AIDS, que, comparado com esse do CDC, foi um pouco mais efetivo, visto que o deles se tratava de algo mais físico, como o uso de máscaras e todo esse tipo de aparato, que não exatamente é a melhor solução, o melhor caminho para evitar a AIDS. Outra coisa que aqui aconteceu bastante foi o uso da conversa, da discussão, lá no início também, como forma de protocolo, porque não se conhecia, então
pela experiência, muita coisa foi deduzida, muita coisa foi investigada. Mas também ocorreu também o excesso do uso de EPIs e outros aparatos, justamente porque não se conhecia, então pecavam, de certa forma, pelo excesso na busca por evitar a propagação da AIDS. Atualmente, os protocolos têm 3 frentes, que são a veiculação de informação, ou seja, a educação do povo, também a atuação nos determinantes sociais, ou seja, as políticas públicas que vão ajudar a evitar isso, e também mudança comportamental, que no caso é a responsabilização das pessoas e consciência. E das consequências, né, se visualiza muito a difusão da AIDS em países subdesenvolvidos, mas acima de tudo entre as pessoas mais pobres. Um exemplo disso é que da circulação, né, da propagação da AIDS, 25% se dá pelas pessoas usuárias de drogas, pelo compartilhamento de seringas e esse tipo de coisa. Mas isso, né, é possível de contornar, porque a gente vê que, por exemplo, nos países mais desenvolvidos, onde existem políticas e também a busca, né, o incentivo à educação, isso tem se desenvolvido de forma bem mais lenta. São 1,6 milhões de pessoas com AIDS nos países desenvolvidos, desculpa, enquanto só aqui no Brasil, por exemplo, são 600 mil. Mas isso também pode se reverter e a gente tem tido bastante sucesso nisso. Por exemplo, um forte agregado que a gente tem é a Lei 9.313, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores de HIV aqui no Brasil. Então, isso também já consta como um protocolo que a gente tem, aliado a todas as outras medidas que a gente conhece com relação à AIDS, como o uso de preservativos, não compartilhamento de objetos pessoais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a COVID, né? O que ela é? Ela é uma infecção respiratória aguda que ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Ela tem um potencial grave e é de elevada transmissibilidade e distribuição global. A sua origem se deu na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. E a teoria mais válida, né, mais aceita, foi de que o vírus passou de um morcego para um mamífero intermediário e dele para o humano. Aqui na foto a gente pode destacar que esse mercado teve condições precárias sanitárias e propícias para a transmissão de vírus. E, além disso, falando um pouco mais sobre a origem, né, a epidemia começou na China, mas depois que atingiu mais de 200 países, a OMS classificou como uma pandemia. Falando um pouco sobre a evolução da doença no organismo, o contágio ele é realizado pelo trato respiratório, então ele entra pelo nariz e boca e vai até afetar o pulmão. Então, na fase inicial, que é de 5 a 7 dias de contágio, ele começa a se multiplicar no organismo. Depois de 5 a 14 dias do primeiro sintoma, o vírus finalmente consegue chegar no pulmão e inicia uma inflamação grave. E também é válido destacar que tanto a imunidade quanto o tratamento hospitalar são pontos que interferem bastante na resposta do paciente para essa doença. Falando um pouco agora sobre os protocolos de biossegurança, né, que são quais conjuntos de ações que são voltadas para a prevenção. Então, no COVID, a gente consegue adotar medidas tanto individuais quanto coletivas. Então, as medidas importantes para evitar que aumente a taxa de transmissão da doença são utilização de máscara, lavar as mãos e higienizar com álcool 70, não compartilhar objetos de uso pessoal, as medidas coletivas, manter os ambientes ventilados, organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho, de estudo, de equipamentos de uso individual e coletivo, e também manter o distanciamento social. Também é válido destacar que, como o COVID é uma doença mais recente, mais moderna, a gente teve novas formas de divulgação e propagação das medidas de segurança. Então, aqui a gente tem um exemplo desses, né, que são os cards, folders ou sinalizações, tanto em locais coletivos quanto em locais privados. E para fechar o COVID e as doenças analisadas, a gente tem um panorama que mostra a incidência do vírus e a taxa de mortalidade. Então, como ele se espalhou pelo mundo, a sua taxa de mortalidade e o número de casos. Então, a gente tem casos bem elevados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que foram os países que tiveram maior número de casos e também, consequentemente, de mortes. Eu vou falar um pouco agora sobre uma análise comparativa dos protocolos, né? Todas as doenças que a gente fala no decorrer do trabalho. Primeiramente, né, a varíola, né? Um dos agentes, né, causadores de todos eles, tanto da varíola, da gripe espanhola, da AIDS e do Covid, todos eles foi através de vírus, né? Como a gente falou no início do trabalho. A transmissão da varíola, né, ele ocorreu principalmente pela inalação de gotículas, na gripe espanhola, pela quebra dos padrões de higiene,
e da AIDS por negligência, né, dos protocolos de biossegurança, e do Covid, displicência sobre a gravidade do tema, como a Bruna estava falando. E já a prevenção, né, dessas três, né, do caso tanto da varíola quanto da gripe espanhola, quanto do Covid, todas elas foram através de vacinação, né, mesmo, no caso foi através de vacinação, e a AIDS, no caso, foi através de preservativos, e também atualmente, né, também, no caso, usando coquetéis, fazendo utilização de coquetéis para não pegar AIDS, né, no caso. Pode passar. Já temos aqui também, analisando um pouco da contenção, né? Como que ocorreu a contenção das doenças. Vamos falar sobre a varíola, que no caso, ela foi marcada principalmente por um tratamento vermelho. Bem no início, né, do período da varíola, né, que teve a varíola, eles usavam, né, roupas vermelhas para as pessoas que estavam infectadas. Então, esse foi o período inicial da doença, né, para eles tentar conter e fazer o controle. Já na gripe espanhola, não houve, né, na maioria dos países, eles não deram não davam muita atenção, por conta que já estava no fim da guerra, então eles acabaram deixando isso um pouco de lado e não deu muita atenção à gripe em si. Já o AIDS, né, no período eles criaram, né, o guia para prevenção da transmissão do HIV, mas também foi pouco eficaz, devido às dificuldades de se obter as informações sorológicas dos pacientes. E do Covid, né, também teve essa falha por parte do governo chinês, uma vez que a notificação dos casos deveria ter sido de forma imediata, mas não foi, por questões políticas, influências políticas, acabaram não falando sobre o que estava acontecendo, né, sobre a Covid. Um dos protocolos, né, a gente vai comparar um pouco sobre os protocolos sobre cada uma das doenças, e no caso da varíola, a infecção natural foi erradicada, né, como o nosso amigo falou, e já na gripe espanhola, o protocolo é a vacinação, né, anual, e evitar ambientes multipopulosos. A AIDS, no caso, é o uso de preservativo, utilização de seringas e agulhas descartáveis, e uso de luvas para manipular feridas e líquidos corporais. E já o Covid, né, através de utilização como a Bruna falou também, utilizar máscara, lavar as mãos, não compartilhar objetos pessoais e também tomar vacina, né, para evitar ser contaminado, enfim. Chegando agora na conclusão do nosso estudo. Então, o que a gente consegue inferir a respeito dos protocolos e dos estudos que a gente fez é a necessidade e a relevância da gente ter a adoção de medidas individuais e coletivas. A gente vê que são pontos importantes dentro de um protocolo de biossegurança para que se consiga alcançar o controle e a erradicação de qualquer tipo de doença. Além disso, a gente salienta a importância de combater qualquer tipo de receio de refuga da população. Um exemplo mais recente do Covid, por exemplo, a gente viu quanto que as fake news foram um ponto relevante e impactante negativamente para que a gente tivesse um controle mais acelerado da pandemia. Então, a importância dos protocolos estarem ligados à ausência de qualquer tipo de falsa informação é super importante para que esse controle seja feito da forma mais acelerada possível. E, por fim, a gente trouxe aqui um gráfico comparativo que mostra uma média das mortes de cada uma dessas doenças no mundo. É válido destacar também que essas doenças apresentam características específicas, graus de transmissibilidade específicos. Então, a gente está querendo avaliar aqui somente o impacto final em relação ao número de mortes. E a gente consegue ver que a Covid ela teve um número inferior quando a gente compara com outras grandes epidemias da nossa história. Isso se deve muito ao rápido desenvolvimento de uma vacina, ao senso de urgência para impactos, que também é muito atrelado às lições aprendidas que a gente teve com os outros marcos da nossa história, além do desenvolvimento de protocolos e normas específicas e focadas nesse controle da pandemia. E a gente fecha trazendo muito a máxima de que o acúmulo das experiências vividas pela humanidade ao longo desses anos e o desenvolvimento constante da ciência foram fatores fundamentais para que a gente tivesse a Covid com níveis muito inferiores a outros grandes marcos da nossa história. Aqui as referências utilizadas ao longo do nosso trabalho.
e a gente agradece a todos.